Graça e paz, meu amado, meu nome é Eric, eu sou da Igreja Bom Pastor. Após esse vídeo vai estar na descrição do vídeo aí o meu canal, Sede de Cristo. Peço que esteja compartilhando esse vídeo e esteja curtindo a minha página, amém? Toda semana eu quero trazer uma palavra de edificação na sua vida, que possa transformar o seu lar e trazer bênçãos do Senhor, amém? Essa semana eu quero trazer uma palavra que está lá em Romanos 8, 26. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Outro versículo interessante também é ali em 1 Tessalonicenses 5, que fala no 18 assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? No primeiro versículo, a gente pode ver que Deus está falando para a gente assim: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aqui está falando só coisas boas? Não. Aqui está falando coisas boas e coisas ruins, certo? Às vezes a gente não entende o que a gente está passando em nossa vida, o deserto que estamos, a dificuldade que estamos. Porém, a gente tem que olhar com os olhos espirituais. Deus, Ele tem trazido grandes desertos na vida de várias pessoas. Mas não é para as pessoas morrerem no deserto ou criar casa no deserto. É para que as pessoas possam passar o deserto e vencer. Não existe uma vitória sem luta. Muitas das vezes é necessário a gente passar por uma dificuldade para que a gente possa entender o propósito de Deus. Mas é necessário você passar essa dificuldade a vida toda? Não. Vai de você amadurecer, ter maturidade para entender o que você está passando no momento, o seu deserto. Teve uma época da minha vida que eu pedi muito para Deus me abençoar, para Deus me prosperar. E Deus, Ele me abençoou grandemente. Eu tinha 4 lojas, eu era um empresário, fiquei bem sucedido na época. A gente tinha caminhonete, tinha várias coisas. E quando Deus começou a me abençoar, eu saí dos propósitos do Senhor. Eu não tinha mais tempo de ir para a igreja, eu não tinha mais tempo de fazer a obra de Deus. E um dia Deus revelou para minha mãe em sonhos que se eu não parasse de colocar o meu casamento, as minhas coisas, o dinheiro, o meu trabalho em primeiro lugar, Deus ia permitir que eu perdesse tudo para poder dar valor nele, porque eu estava afastando dos caminhos do Senhor. E naquele dia eu não tinha botado muita fé no que minha mãe havia falado. E continuei, não tinha tempo de ir para a igreja. Eu preferia às vezes ir para o cinema, às vezes curtir um jantar com a minha esposa, do que ir para a igreja, né? O que aconteceu? Não foi 2 meses, eu perdi tudo. Perdi 4 lojas, tivemos que vender nosso carro, eu perdi meu casamento. Eu perdi tudo. E naquele momento ali de desespero, eu não entendia o que Deus estava fazendo na minha vida. Eu fiquei reclamando, murmurando e perguntando: por que Deus isso na minha vida? Por que eu estou passando por essa luta, por essa dificuldade, por esse deserto? Eu só falava por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. E não tinha entendido que era pra quê. Pra que eu estava passando aquilo? Meu amado, eu estava tão cego que ali eu ia ser um homem bem sucedido. Mas o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Hoje, mais maduro, por ter passado por vários desertos, por vários problemas, hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Deus tem me chamado nos últimos tempos, Deus tem me chamado todos os dias para pregar a tua palavra, para fazer a tua boa obra. Mas eu nunca entendi o propósito do Senhor. E esse versículo aqui em Romanos fala o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas, todas. Desde as coisas ruins e as coisas boas. Hoje eu dou graças a Deus por eu ter perdido tudo que eu perdi, mas o principal eu creio que eu não perdi, que é a minha salvação. Fiquei muito tempo aí desviado, tentando buscar a alegria momentânea do mundo, tentando buscar as coisas deste mundo e esqueci de Deus. Meu amado, você que já é cristão, que desviou, você é tão marcado por Deus, tão marcado, mas tão marcado com a presença de Deus, que nem o pecado mais tem graça. Quando você está no mundo fazendo coisas erradas, você começa a pecar, começa a fazer as coisas, você para e olha: por que eu estou fazendo isso? Nem pecar mais a gente consegue mais.
Porque aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus está em nós. O amor de Deus está em nós. O Espírito Santo de Deus ele tem me aquietado a todo momento para pregar para essa nação. Jesus ele está voltando. Não há tempo mais de brincar, de perder tempo com as coisas do mundo. Jesus ele vai vir como um ladrão da noite. Qualquer momento ele vai chegar e vai levar os dele. E se a gente não estiver preparado? E se no dia que ele for voltar, a gente estiver brincando, estiver no mundo, estiver fazendo coisas erradas? O que será da nossa salvação? Devemos parar um pouco e refletir na palavra do Senhor. Ali em Mateus capítulo 24, versículo 37, fala o quê? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Naquela época as pessoas se prostituíam, bebiam, faziam todo tipo de pecado errado. E Deus veio e trouxe o dilúvio, acabou com o mundo. Assim também virá o Filho do Homem. Assim também virá o Filho de Deus, Ele vai vir e vai acabar com essa nação. Já não é tempo mais de brincar. Devemos pegar o deserto que estamos passando hoje, a dificuldade. Se você está bem, se você está ruim, você deve entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está passando por um deserto? Pare. Olhe o que você está passando e pare de perguntar o porquê e entenda o para quê. Deus ele dá o deserto para você, não é para você morar, não é para você morrer no deserto. Ele dá um deserto para você amadurecer. Amadurecer espiritualmente, amadurecer na sua área financeira, na sua área familiar. Talvez você está passando por luta, mas ainda não entendeu o propósito. Eu imagino Deus olhando lá de cima assim, o Eric está passando por luta, mas ele não entende ainda o meu propósito. Vou dar mais um ano de prova para ele. Vou dar mais um ano de luta para ele. Enquanto você não amadurecer, você não entender que Deus é maior na sua vida, entender o propósito de Deus na sua vida, você não vai sair desse deserto. A sua luta, a sua prova não vai acabar. Esse dia eu estava aqui deitado nessa cama aqui, orando a Deus e falando, Senhor, por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou passando por essa luta? E comecei a orar, comecei a clamar. E chegou um momento que eu não conseguia mais clamar a Deus, eu não conseguia mais orar. E eu fiquei em silêncio. E por dentro de mim eu gritava bem alto assim, Senhor, Deus. E comecei a gritar, Deus. E eu senti a presença de Deus muito forte no meu quarto. Eu senti como se Deus tivesse parado o mundo para me atender. Eu vi como se Deus estivesse ali no trono, parado tudo e olhado para mim. Ele parou tudo, como se o tempo tivesse parado. Eu não senti mais nada. Eu só vi assim claramente Deus. E Deus parou tudo e falou assim, diga meu filho, diga. Fala meu filho o que você está precisando, fala. Naquele momento ali eu senti no meu coração que se eu pedisse para Deus, eu quero riqueza, Deus eu quero meu casamento restaurado, Deus eu quero prosperar. Tudo que eu pedisse para Deus naquele momento, eu senti que Deus ia me dar. Deus tinha parado ali para me atender. E naquele momento ali, quando eu vi Deus, como se eu tivesse em contato com Deus face a face, nessa visão, eu não consegui pedir nada para Deus. Eu só falei para o Senhor assim, Senhor, me perdoe, Pai. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus, eu sou pecador, eu sou miserável, Pai. Eu não mereço, Pai, a Tua graça. Eu não mereço a Tua presença, ó Deus, me perdoa, Senhor. E eu falei claramente para o Senhor, eu falei, Senhor, se esse deserto que eu estou passando é para mim crescer espiritualmente, é para mim amadurecer, é para mim virar um homem de verdade, um homem segundo o coração de Deus, um homem de Deus, Senhor, que não pare. Que esse deserto continue em minha vida, que a dificuldade continue. Todas as coisas eu sei que cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Eu amo o Senhor, ó Pai. Então que continue, ó Pai, essa luta, que continue esse deserto. Mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, me dê forças, me dê sabedoria, ó Pai, para que eu possa vencer, ó Pai, a adversidade, ó Pai. Me dê força, Senhor, me dê forças, ó Pai, assim como o Senhor deu força para Sansão, assim como o Senhor deu, ó Pai, sabedoria para Abraão, assim como o Senhor deu valentia para Davi, assim como o Senhor colocou prosperidade na mão de José, ó Pai, me dê, ó Pai, sabedoria, força, ó Pai, que o Senhor possa me guiar, ó Pai, para que eu possa vencer as adversidades. Eu tive que largar várias coisas na minha vida, eu tive que largar o meu passado, eu tive que abrir mão de muitas coisas para servir a Deus.
eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar adorando a Deus. Eu vou continuar clamando e ouvindo a voz de Deus. Amém, meu amado? Se você está passando por esse deserto, se você está passando por uma luta, talvez diferente, um problema maior, entenda uma coisa. Deus não usa pessoas para resolver problemas. Grava isso. Deus usa problemas para resolver pessoas. Talvez o seu problema que você está passando hoje é um propósito de Deus na sua vida para te resolver, para te tornar uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que vai entender o seu propósito na terra. Chega de ser mais um na multidão. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Cuidado, meu amado. Você é um escolhido de Deus. Deus tem grandes obras na sua vida. Deus te chamou desde o ventre da sua mãe. Não perca tempo. Não é tempo mais de brincar. As pessoas estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Jesus, ele está voltando. Entenda o seu propósito nessa terra. Entenda que tudo que você está passando, existe um propósito de Deus. E não deixe o inimigo te acusar. Não deixe o inimigo te enganar. Muito tempo eu fui escravizado por Satanás. Mas hoje ele não tem mais poder na minha vida. Eu expulsei ele da minha vida. Eu enterrei o meu passado. Eu decidi seguir em frente. Seguir os caminhos do Senhor. Então, meu amado, siga em frente. Em tudo na sua vida dê graça. Tudo dê graça. Você vai sair para o trabalho e seu carro estragar? Graças a Deus. Se o irmãozinho abençoado te fechou no trânsito? Graças a Deus. A sua dificuldade que você está passando hoje, o seu deserto, os seus problemas? Graças a Deus. Em tudo dê graças ao Senhor. Entenda, todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas boas, coisas ruins, vão acontecer. Mas para de perguntar o porquê e entenda o para quê. Deus quer levantar uma nação de guerreiros, de vencedores. E não existe uma vitória sem luta. Não existe uma vitória sem luta. Então entenda, Deus ele quer te usar, mas não é da sua maneira. Pare de querer ajudar a Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te salvar. Deixa Deus mudar a sua história. Eu creio que Deus tem grandes obras na sua vida. Amém, meu amado? Continue seguindo meu canal, Sede de Cristo. Que Deus possa te abençoar e te dar uma semana cheia da graça dele. Amém? Agradeça aí, tenha uma boa tarde. Que Deus continue te abençoando.